Paz e graça, meus amados irmãos. Estarei fazendo um estudo, glórias a Deus. Irei falar sobre, glórias a Deus, aleluias, o pastorado feminino, sobre as funções, sobre o pastorado feminino, se é bíblico, se não é, como que funciona, meus amados irmãos. Tem alguns textos que eu quero trabalhar, glórias a Deus, a qual a respeito fala sobre esse tema do pastorado feminino, qual a função da mulher, glórias a Deus. Muitos dizem, porque essa mulher não pode ser pastora, glórias a Deus, porque é machismo, é coisa de homem. Não é. É a palavra de Deus, a qual nos orienta, glórias a Deus, aleluias. E, meus amados irmãos, abram com nós a palavra do Senhor, lá em Gênesis 3:16, glórias a Deus, Gênesis 3:16, glórias a Deus, aleluias. Gênesis 3:16 diz: E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição, com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aqui nesse texto, irmãos, de Gênesis capítulo 3, fala da queda do homem e da mulher. A mulher, ela foi tentada e ela foi enganada pela serpente. Ela deu ouvido às dúvidas que a serpente colocou sobre Deus. E ali Deus está dizendo para a mulher, e a mulher disse, quem disse a mulher? Deus. Deus está dizendo para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filho. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E essa palavra desejo, ela vem do hebraico tsuká. Tsuká, que quer dizer, refere-se aos sentimentos, que os sentimentos da mulher seriam para o seu marido, que o desejo dela seria para o seu marido, e já a palavra que diz, terás filho, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Dominará, ela vem do hebraico ali, massal, que significa liderança e autoridade, A liderança e a autoridade está sobre o homem é a cabeça, da mulher. Assim como Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. E muitas pastoras que defendem o seu pastorado, muitos dizem sobre Débora, Vamos lá para Juízes. O que vai nos dizer lá em Juízes? Vamos ver se esse caso a qual teve sobre Débora nos dá uma liberdade da mulher exercer juízo, Lá em Juízes capítulo 4, abre comigo lá, Juízes capítulo 4. Que diz assim: Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Aqui está dizendo que Débora, ela julgava Israel naquele tempo. Só que esse julgava, essa palavra vem de safate no hebraico, que era uma função que tinha uma função executiva, legislativa e judicial, o nosso juiz hoje. Mas também refere-se a uma função que podia ser cumprida pelos juízes individuais, Porque naquele período ali do livro de Juízes, Israel estava vivendo um momento que mudaram tudo, Israel estava numa decadência espiritual, Porque Deus levantava um, eles iam lá, e depois que esse que Deus levantava morria, eles iam lá e serviam aos outros deuses, E aqui nessa passagem, por esse momento conturbado, Débora ali, ela estava exercendo esse cargo, Essa função de um executivo ou de um legislativo, até judicial. Mas
Olha o que diz os versículos a seguir. E habitavam debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente aos montes de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Débora está dizendo para Baraque, Deus não te disse que era para te ir, que ele está contigo, que ele vai te dar aquele povo inimigo nas tuas mãos. E ali diz: e atrairei a ti para o ribeiro de Quison e Sisera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e os darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra, pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Ali nós vemos então, meus irmãos, que Débora mandou Baraque ir à frente. Toma a frente desta batalha, toma a frente, tu é o juiz, tu é o homem, tu é o cabeça. Mas ele temeu, ele ficou com medo. Ele disse: eu só vou na frente se tu fores comigo. E ela disse: eu irei contigo, mas a glória, da vitória, Deus vai entregar a Cícera a uma mulher. A honra será para esta mulher. Porque Deus, ele não faz acepção de marido, de homem e mulher. Só que tem função que é da mulher e função do marido. A função do marido é governar a sua casa. E a mulher é ser a ajudadora, a auxiliadora do marido, Estar ali para auxiliar. Hoje, com o crescimento, hoje da liberdade da mulher, hoje muitos dizendo querendo que a mulher tome a função do homem, exercendo a função do homem. E isso é errado. Deus não chamou a mulher para exercer a função do homem. Cada um tem que entender os seus princípios, cada um tem que entender qual é a sua função, E a palavra vai dizer mais. Agora vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Olha o que Paulo vai nos dizer e vai nos ensinar. 1 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 2. E louvo, irmãos, porque em tudo vos lembrai de mim, e retende os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, a igreja, ela tem uma ordem. O casamento, ela tem uma ordem. Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. E a mulher, ela pode profetizar, a mulher, ela pode exercer o ministério de profeta. Nós vemos que lá em Êxodo que Miriam era profeta. Nós vamos ver lá em 2 Reis, se não me falha, é 2 Reis, e lá no final de Crônicas também, sobre Ruda, que era uma profetisa. Então a mulher, ela pode profetizar, mas a mulher, ela não pode exercer autoridade sobre o homem, sobre a mulher, sobre a igreja do Senhor. A mulher, ela não pode exercer essa liderança. E por que ela não pode exercer? Nós vamos chegar lá. Efésios, abre lá em Efésios comigo. Efésios capítulo 5. Olha o que Paulo vai dizer mais. Efésios 5 e 22, Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja,
sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam todas sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Então, meus amados irmãos, Paulo está outra vez dizendo que a mulher tem que se sujeitar ao marido e o marido ao Senhor, porque de novo Paulo fala que o marido é a cabeça da mulher e Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Quem é o salvador do corpo? É Cristo. Ele que nos resgatou, ele que deu a sua vida por nós. Se nós não obedecer esses princípios, nós estamos não obedecendo a palavra de Deus. Nós estamos indo contra a palavra de Deus. O homem tem que amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Assim como Cristo deu a vida pela igreja, nós devemos dar a nossa vida pela nossa mulher. Nós devemos honrar e entender que a mulher é o vaso mais fraco. E por ela ser o vaso mais fraco, ela não pode exercer essa liderança, ela não tem emocional, ela não tem ali o suporte que o homem tem para governar a casa, a igreja, né? E lá em 1 Timóteo, capítulo 2, abre lá comigo 1 Timóteo, cartas, essa epístola de Paulo a Timóteo, epístolas pastorais. Paulo estava ensinando o jovem Timóteo como exercer o pastorado, né? 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 9. Olha o que vai nos dizer. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto com pudor, modéstia, não com trança, ou com ouro, ou pérola, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Primeiro Paulo está dizendo, ensinando a Timóteo a ensinar aquela igreja que a mulher, ela tem que se ataviar, se vestir com traje e com pudor, não mostrando o seu corpo, não com saias ali saias que mostrem o seu corpo, né? Saias transparentes, saias curtas, né? Não com trança ou com ouros, ou com pérola, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher tem que se vestir com boas obras, ela tem que entender que ela tem que servir a Deus com o coração, com boas obras, né? E não querer aparecer, porque a glória é só de Deus. Assim como o homem não deve aparecer, achar que faz e acontece, a mulher também não deve se vestir para aparecer, para mostrar que a sua beleza. Ela não tem que aparecer a beleza exterior, mas o interior. Glórias a Deus. E ali diz, ó, a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. A mulher, ela não é proibida de pregar, né? De falar do amor de Cristo. Só que Paulo está dizendo, não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, sobre a igreja. Ela não pode usar de autoridade, ela não pode ensinar, porque ensinar e a autoridade, isso faz parte do homem. O homem tem que ensinar, o homem tem que ter autoridade. E depois nós vamos ver o que a mulher ela pode ensinar. Aqui Paulo está falando com a igreja, né, com o marido, com a família. Ela não pode usar essa autoridade nem de ensinar,
sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Olha o motivo por quê? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão, e salvar-se-á, porém dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então, porque a Eva caiu em transgressão, Eva foi enganada. Por isso que a mulher ela não pode ali exercer influência, exercer ali uma liderança, mas ela tem que aprender ali em silêncio, com toda a sujeição, né? E no capítulo 3 de 1 Timóteo, Paulo está falando sobre os deveres do bispo e do diácono. Ele está dizendo o que a pessoa precisa para ser um bispo ou um diácono. E aqui neste ensino não fala da mulher. Não fala que a mulher ela pode ser uma diaconisa ou uma bispa. Porque a palavra diz, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, porém, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Paulo está dizendo, ó, o bispo e o diácono, ele tem que ser um homem de uma mulher só. Ele tem que governar bem a sua casa. Ele tem que ser honesto, sóbrio. Ele tem que ser hospitaleiro e apto para ensinar. Ele não pode ser ali usado vinho. Ele não pode ser espancador. Ele não pode ser cobiçoso de torpe ganância. E hoje quantos que se dizem bispo, diácono, que estão à frente da obra, mas estão ali só para ganhar dinheiro, estão ali só para enganar, só para se enriquecer, são avarentos, contenciosos. E a palavra está dizendo o contrário, que eles não podem se dar a torpe ganância, mas ser moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Se Paulo está dizendo, se a pessoa que não sabe governar a sua casa vai governar a igreja, não pode. Não pode ser neófito para que, ensoberbecendo, não caia em condenação no diabo. O que é neófito? Aqueles que tem pouco tempo de ministério, que assim está crescendo, tá ali. E se tu botar um cargo assim, a maioria vira neófita, a maioria se ensoberbece, cai no laço do diabo. Como também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. E da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também esses sejam primeiros provados, depois sirvam. Se forem irrepreensíveis, da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldicentes, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e as suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. E lá no versículo 5 de 1 Timóteo, a mesma coisa para os presbíteros, Paulo fala. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Glórias a Deus. E lá em Tito capítulo 2, e versículo 3. Olha o que Paulo ensina a Tito, para ensinar aquela igreja. As mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém a santa, não caluniadora, não dada a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos e amarem a seus filhos, a serem moderadas, castas,
boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Essa é a função da mulher. As mais idosas, mais velhas, elas têm que ensinar as mulheres mais novas a serem prudentes, amarem seus maridos, amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. E para nós encerrar ali em 1 Pedro capítulo 3, que vai dizer: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite dela não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias e na compostura da veste, mas o homem encoberto no coração no incorruptível, trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós sois filhas, fazendo bem, e não temendo nenhum espanto. Então, meus amados irmãos, mais uma vez agora o apóstolo Pedro está dizendo que as mulheres têm que ser sujeitas ao seu próprio marido, para que também, se alguém não obedece à palavra pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra. O enfeite delas não seja o exterior. O seu enfeite, minha irmã, não pode ser no exterior, no cabelo, no frisado, no uso de joias, na compostura de veste. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seu próprio marido. E aí Pedro dá o exemplo de Sara, que chamava Abraão de Senhor, que tinha ali, era sujeita a seu marido. É assim que a mulher deve proceder, assim a mulher deve andar, glórias a Deus. Nós devemos entender então que a mulher não pode exercer essa liderança na igreja, porque senão nós vamos estar contrariando a palavra de Deus. Que nós possamos aprender com Cristo, com Deus e com o Espírito Santo. Fiquem com essas palavras e que Deus abençoe a todos.